As águias se reunindo. Estimados estranhos, somos diferentes da tendência moderna da civilização. Nós nos tornamos estranhos, diferentes e até mesmo extremistas entre nossos irmãos. Somos um povo peculiar, um sacerdócio espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, com o fruto de nossos lábios, louvando o seu nome ao dizer que cremos em cada palavra que ele falou por meio de seu sétimo anjo mensageiro. Somos chamados de povo estranho que toca as fitas, e estamos tão contentes por sermos chamados de um dos tais. Porque cremos dessa maneira, fomos ordenados pelo sétimo anjo mensageiro vindicado de Deus a fazê-lo. Assim, agora, ouçam cada palavra. Captem isto. E se você está ouvindo isto nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, porque algumas dessas coisas, nós vamos entender bastante quanto a isto agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais. Está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo. É ele que o diz. Veja. E tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem: bem, fulano de tal disse que isto quer dizer tal e tal. Somente deixe-o da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia. Exatamente da maneira que a Bíblia o diz. É assim que o queremos. Exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisto. Já está interpretado. Veja. Que descanso, que paz a noiva tem. Foi revelado que só há uma maneira de não se confundir com o que o fulano de tal diz que isto significa. Só há uma maneira de dizer exatamente o que as fitas dizem: apertar o play, pois não preciso de interpretação. Sempre cremos nesta mensagem, mas agora há algo diferente. Há uma mudança ocorrendo dentro de sua noiva. Temos ficado na presença do Filho e estamos amadurecendo. É a única maneira da noiva se preparar para a colheita: apertar o play e obedecer. Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio. Isso é assim diz o Senhor. Isso emociona nossa alma. Queremos gritar e bradar. Não precisamos imaginar, ou adivinhar, ou mesmo esperar que estejamos em sua vontade perfeita. Nós temos o assim diz o Senhor. Estamos sendo preparados pela palavra da verdade ao apertar o play. Até mesmo o sincronismo ao ouvir as 7 eras da igreja foi perfeito. Vemos profecias sendo cumpridas até hoje. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. Neste dia, enquanto ouvíamos esta mensagem, esta profecia foi cumprida. Temos visto eventos mundiais alinhando-se perfeitamente com a palavra. A igreja e o Estado, religião e política estão se unindo. Laodiceia, os direitos do povo, ou justiça dos povos. Todas as nações levantando-se exigindo igualdade social e financeira. A prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia. Isso nos prova que o tempo de Deus é sempre perfeito. O tempo está próximo. Anteriormente o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim aprendemos imediatamente um princípio: a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era, e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história, e ainda mais e especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ela a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Como vocês, fui muito abençoado ao ouvir e ler as 7 eras da igreja, sabendo que era o tempo certo de Deus.
o Senhor colocou em meu coração que continuemos com o livro de Apocalipse durante todo o inverno. Gostaria que fizéssemos isso durante todo o inverno, para que pudéssemos passar por todo o livro de Apocalipse. A visão de Patmos. E os selos devem ser abertos durante esta era da igreja, e os 7 últimos mistérios de Deus devem ser conhecidos. Eu gostaria de continuar e passar por isto durante todo o inverno. A era da igreja de Éfeso. É o fim da era, e tudo se encaixa bem aqui em um lugar, de modo que, portanto, deveríamos passar o restante do inverno para apanhar isso, mas nós, para pegar o livro de Apocalipse, ver como isso se encaixa. As 10 virgens e os 144 mil judeus. Então, quando terminarmos com isso, levantar esse, puxar outro para baixo assim e começar nisso, e ensinar tudo sobre isso. Isso seria como um pequeno paraíso, não é mesmo? Passar o inverno todo, apenas ficar com o Senhor. Apocalipse, capítulo 4 no 2. Mal posso esperar para passar o inverno todo com o Senhor enquanto Ele nos revela o livro de Apocalipse. Veremos a palavra sendo cumprida e manifestada diante de nossos olhos. Será um momento muito glorioso para sua noiva. Será necessária a operação do Espírito Santo porque isso não pode ser revelado a qualquer um exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Vocês são essa classe de pessoas. Vocês têm essa percepção profética. Têm a habilidade de ouvir de Deus. Creem em cada palavra de sua instrução sobrenatural. Venham, unam-se conosco em torno de sua palavra, domingo, às 14h, horário de Jeffersonville, e ouçam as instruções sobrenaturais do trovão de Deus, enquanto ouvimos, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Gostaria que começássemos no parágrafo 94, após o culto de dedicação. Se o Senhor quiser, e ainda estivermos aqui, gostaria de tocar essa parte da mensagem no nosso culto de dedicação, após a reconstrução do nosso edifício. Quando o Senhor colocou em meu coração para continuar neste inverno com o livro de Apocalipse, fui olhar no calendário quando estes dias cairiam. Ao ouvirmos o 7º selo, será o último fim de semana de inverno, e o fim de semana seguinte será o primeiro dia de primavera. Glória! Irmão José Branham. Shalom. Este vídeo foi uma bênção para a sua vida. Curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. Deus te mantenha, querido irmão e irmã. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser